60. Martial Arts System. Capítulo 266. Retorno à luz. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado na arena. 5 figuras estavam reunidas na arena central com uma garota familiar de cabelos pretos. As 5 figuras cercaram a garota de cabelos pretos, mas não havia hostilidade em seus rostos. A garota de cabelos pretos segurava uma caixa de madeira nos braços e seu rosto estava pálido como um lençol, obviamente ferido. Ela olhou para as 5 figuras e disse: "Vocês 5 poderão sair em segurança, desde que fiquemos juntos. Não haverá uma equipe maior, posso garantir isso." O nome dela é Yumi. Ela foi nocauteada, mas quando acordou, viu o quarto sendo completamente destruído com um buraco no teto e barulhos distintos de luta. Ela usou o caos como uma vantagem e roubou o poder limite a remover. Pelas próximas 4 horas, ela procurou por qualquer um que estivesse escondido e tentou fazer com que se tornassem seus aliados. Ela queria aliados para poder manipulá-los e fazer o que ela queria, e porque sabia que a maior ameaça ainda estava viva. Ichiro. Ela viu que estava classificada em segundo lugar mesmo depois de colocar as mãos no removedor de limite de poder, o que significava que alguém estava à sua frente, e só poderia ser uma pessoa. Se a pessoa morrer, ela será removida do ranking. Ichiro ainda estava no nível 1 hora atrás, mas então Yumi conseguiu algumas mortes fáceis com a ajuda de seus aliados. Ela também tinha muito medo da besta da fúria, mas se eles fossem atacados pela besta, ela fugiria e usaria seus aliados como isca. As 5 figuras ao redor de Yumi sentiram com uma leve esperança. Elas nunca quiseram participar deste torneio e imediatamente decidiram se esconder e esperar o tempo limite acabar. Yumi ponderou qual seria o melhor local para se defender e decidiu ir para a arena depois de pensar profundamente em todas as possibilidades. Ela tem 90% de certeza de que ir para a arena é a melhor decisão porque tem aliados e duvida muito que mais de 5 pessoas se juntem, afinal, não sobraram muitas. Mas ela tem um medo persistente de Shiro ir atrás de outros competidores e matá-los, mas Yumi tem um plano para isso. Ela mataria seus aliados e conseguiria mais 5 abates, o que provavelmente seria o suficiente para a vitória. Seus olhos mostravam a frieza sem limites neles. Ela quer retornar à sua vida antiga, não importa o que aconteça. A vida quando ela era invejada por todos. Mei era como uma mãe para ela, e ela estava vivendo como uma princesa. Mesmo que ela tivesse que treinar como um louco, ainda valia a pena. Ela ainda não tem ideia de que Mei a usou e a mataria instantaneamente após o término do torneio. Ela segurou a caixa de madeira firmemente contra o peito e olhou firmemente para a entrada da arena. Eu vencerei. Não importa o que aconteça. Ah! Ichiro estava ofegante enquanto gotas de suor escorriam por seu rosto bonito. Seu corpo ainda parecia magro comparado ao seu corpo musculoso. Havia uma bainha de espada presa em sua cintura com uma espada de aparência familiar presa nela. Ele estava encostado na parede e viu uma escada não muito longe dele. Aquelas escadas levam direto para a arena, mas com sua situação atual, vencer seria quase impossível. Ele mancou lentamente em direção às escadas e ouviu sons distintos de conversas vindas da arena. Há mais de um povo. Eles estão lutando ou eles são aliados. Ele sentiu que colocar as mãos no removedor de limite de poder se tornou muito mais difícil. Ichiro estava prestes a dar o primeiro passo na escada, mas então seus olhos se arregalaram quando ele sentiu algo afiado tocando seu pescoço. Não se mova. Ele ouviu uma voz calma atrás dele. Ichiro colocou a mão em sinal de rendição. Agora. Comece a descer as escadas. A voz calma disse. Ichiro suspirou e assentiu. Ele deu o primeiro passo, e a pessoa atrás dele ficou descuidada, pensando que o jovem na frente dele não era tão forte, mas isso foi um erro. Ichiro sentiu a lâmina afiada desaparecer de seu pescoço e, instantaneamente, as veias de sua testa saltaram enquanto ele desferia um chute mortal atrás de si. O chute atingiu o indivíduo desconhecido atrás dele e fez com que ele se chocasse contra a parede. O indivíduo deixou cair sua adaga e caiu sem vida no chão. O indivíduo era um jovem de cabelos castanhos curtos e rosto com aparência cansada. Ichiro parou de ouvir qualquer barulho vindo da arena.
Seu ataque causou um som alto, que expôs sua posição. Ele rapidamente mancou em direção ao indivíduo e colocou 2 dedos em sua garganta. Ele ainda respirava. Mal respirava. Ishiro pegou a adaga do chão e a cravou profundamente na garganta do jovem. Bip. Outro som veio do smartwatch, mas ele o ignorou e começou a mancar rapidamente para longe. Ele ouviu um som distinto de passos vindo de algum lugar. Ele não conseguia identificar o local porque os corredores tinham um efeito de eco. Mas, felizmente, Ishiro logo encontrou sua salvação. Ele chegou às arquibancadas VIP, sem mais delongas, entrou na primeira sala VIP. O sala VIP consistia em um sofá simples com uma grande janela na frente, o que permitia assistir às partidas em silêncio. Ishiro mancou em direção ao sofá e sentou-se nele. Ele finalmente conseguiu ver a arena e as pessoas lá dentro. Ele viu 5 figuras desconhecidas que pareciam muito cautelosas, algumas até em pânico. Então ele finalmente viu a garota de cabelos pretos e fez uma careta. Ela sobreviveu? Problemático. Ele suspirou e coçou a cabeça. Ishiro deu outra olhada no smartwatch e finalmente faltava menos de 1 hora. O torneio está terminando e em breve as partidas finais acontecerão. Ishiro desembainhou sua espada e olhou para Yumi, que parecia uma pessoa astuta e implacável. Desculpe, mas você tem que morrer, para que eu possa retornar à minha antiga vida. Ele fechou os olhos e apertou o punho da espada. Eu tenho que retornar à minha antiga vida para que eu possa provar a todos que meu estilo é o melhor. Eu não posso fazer isso na escuridão. Eu preciso retornar à luz. Martial Arts System. Capítulo 267. Sem lança. Yumi olhou para o smartwatch, e restavam apenas a 30 minutos. Seu rosto estava pálido como sempre, mas seus olhos mostravam a firme vontade. Ela enxugou o suor frio, que estava prestes a começar a se formar em sua testa delicada. Ela olhou novamente para a entrada da arena, e era como se pudesse sentir uma ameaça persistente no ar. Ela abraçou a caixa de madeira com mais força e mordeu o lábio com tanta força que o fez sangrar. O sangue pingava no chão e fazia um som quase inexistente. Seus aliados ao redor dela pareciam bem despreocupados. Eles estavam começando a ter mais esperanças de sobrevivência, e sobreviver 30 minutos deveria ser fácil o bastante. Eles não sabiam da Hajibeast Ishiro. Se soubessem sobre eles, eles nem se tornariam aliados de Yumi porque é impossível derrotar a Hajibeast com a força deles. Não seria nada além de suicídio. Que tal lutar contra um cara que conseguiu lutar contra a besta da fúria? Mais uma vez, seria um suicídio. Yumi viu o olhar despreocupado deles, mas não se importou nem um pouco. Ela estava escondendo um par de adagas dentro dos shorts, e estava pronta para matá-los a qualquer momento. Ela já esperava que Ishiro começasse sua matança, mas então um pensamento persistente surgiu em sua mente. E se ele estiver ferido? Seus olhos se arregalaram por causa do pensamento repentino. É isso mesmo. Ele não seria capaz de lutar contra ninguém se estivesse gravemente ferido. Talvez ele esteja se escondendo e esperando o tempo limite chegar a 0. Seus olhos brilharam enquanto seus pensamentos pareciam muito verdadeiros. Ela também começou a baixar a guarda e um sorriso apareceu em seu lindo rosto. Eu serei a vencedora. Algum tempo depois. Hugo. Ishiro gemeu de dor. Ele estava atualmente em um pequeno depósito. Não muito tempo atrás, ele saiu da sala VIP e foi procurar o arsenal, e felizmente o encontrou bem rápido. Ele estava fazendo seus preparativos finais, e é por isso que ele estava atualmente colocando um colete nele. Era um colete à prova de balas, que poderia parar balas e qualquer objeto cortante. Enquanto o colocava, ele teve que cerrar os dentes de dor enquanto apertava as tiras. Seus músculos estavam muito mais sensíveis do que ele pensava a princípio, e isso causou uma dor mortal que atacou seus nervos. Ufa! Depois de apertar a última tira, ele finalmente conseguiu respirar aliviado, mesmo que ainda sentisse um pouco de dor. Ele enxugou o suor e olhou ao redor do depósito em busca de mais alguma coisa. Não consigo lutar em combate corpo a corpo. Isso seria suicídio. Preciso de uma arma longa. Ele olhou ao redor da sala, mas não encontrou nada a princípio. Mas então começou a empurrar outros itens para o lado e finalmente viu um vislumbre de algo. Ishiro curiosamente jogou tudo para o lado e viu a arma. Era uma arma longa de 2 metros com um cabo longo e uma lâmina afiada na ponta. Lança. Ele murmurou e agarrou. Instantaneamente ele sentiu como se seu corpo tivesse se conectado com a lança.
Era como se a lança tivesse sido feita para ele. Isso mesmo. Eu sou o mestre da lança. Ele se lembrou das habilidades que tinha em sua posse. Sua esgrima é apenas de nível expert, enquanto sua lança é de nível master, que é um nível mais alto. Ele a girou ao redor de si, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. A haste da lança era prateada com um toque de forro dourado na lateral. Era surpreendentemente chique. Você pode me dar informações sobre a arma? Ishiro perguntou do sistema. Toque toque, sem lança. Uma lança feita por um ferreiro desconhecido, e este foi o resultado de seus 40 anos de trabalho duro. Ferreiro desconhecido. Ishiro murmurou e passou o dedo na ponta afiada da lâmina. Ele franziu a testa e sentiu que aquela lança era uma obra-prima. Como alguém que fez isso pode ser desconhecido? Ele girou a lança ao redor de si uma última vez. Era perfeitamente equilibrado e ouvia tudo o que Ishiro queria fazer sem atrasos. Ishiro saiu do depósito com a lança na mão. Ele pensou que iria exaurir seus músculos, mas carregar algo tão pesado, mas parecia que pesava a quantidade perfeita. Ele se sentiu mais do que satisfeito. Ele decidiu tentar melhorar ainda mais essa lança, mas sentiu que isso poderia ser um sonho distante. Ele não consegue nem sonhar em melhorar uma arma tão perfeita. A ponta afiada da lança refletia a luz vinda do teto. A lança estava na escuridão por sabe-se lá quanto tempo, mas finalmente foi trazida para uma luz, e ela desejava uma luta. Lute. Ele murmurou. Era como se ele pudesse ouvir a lança falando, vamos lutar. Com um pequeno sorriso, ele começou a caminhar em direção às escadas à distância. O ambiente estava quieto como sempre. Ishiro sentiu poucas presenças espreitando, mas elas não estavam tentando lutar pelo Power Limit Remover. A maioria dos lutadores desistiu. A sobrevivência deles está a apenas uma dúzia de minutos de distância. Ishiro deu o primeiro passo na escada. Seus passos causaram um eco, que chegou até a arena. Yumi e seus aliados aguçaram as orelhas. Eles ansiosamente viraram suas cabeças em direção às escadas. Eles não conseguiam ver a pessoa, mas apenas pelos passos. Eles podiam dizer que era um indivíduo poderoso. Yumi empalideceu e se levantou ansiosamente. É ele. Logo, eles viram algo surgindo das escadas. Uma arma longa com uma lâmina mortalmente afiada. Os aliados de Yumi engoliram em seco e desembainharam suas armas. Suor frio escorria em suas costas enquanto olhavam para a arma afiada. Era como se a lança estivesse olhando para eles. Logo, a pessoa que segurava a lança tornou-se visível. Yumi empalideceu e deu um passo para trás apenas por instinto. Seus aliados não estavam tão medrosos. E ele é apenas uma pessoa. Um deles gritou e deu um passo à frente. Nós podemos fazer isso. Todos, exceto Yumi, assentiram e deram passos à frente. Seus olhos mostravam sua vontade de sobrevivência e grande confiança em derrotar o jovem de cabelos negros. Ishiro de repente girou a lança ao redor dele e sorriu. Tudo bem, lança de ferro, aço sem lança, Martial Arts System. Capítulo 268. O fim do torneio do submundo. A lança começou a brilhar com grande intensidade, e os aliados de Yumi tiveram que cobrir os olhos por causa da luz repentina. Ishiro avançou e lançou a lança para a frente. Depois que a luz brilhante diminuiu um pouco, os aliados de Yumi finalmente puderam olhar para frente, mas ficaram cara a cara com uma lâmina. Esfaqueada, a lança perfurou a boca de um jovem e atravessou sua garganta. Yumi e seus aliados se arregalaram de horror após ver um deles ser empalado instantaneamente. Ishiro puxou sua lança para trás e observou o jovem cair sem vida no chão. Sua mão tremeu levemente, e ele quase gritou de agonia, mas conseguiu manter a boca fechada. Ele não pode mostrar nenhuma fraqueza, ou poderá morrer. O estilo de ferro dói muito para usar. Me lembra de quando cheguei a este mundo. Ishiro mordeu o lábio e moveu sua lança com força ao redor dele e decidiu usar o estilo de ferro com mais cuidado. N não o deixe atacar. Desvie e contra-ataque. Yumi gritou instruções. Vê, você não vai nos ajudar? Um dos aliados dela perguntou com o rosto pálido. Ele sabia que Yumi era mais forte entre eles. Yumi cerrou os dentes e gritou, claro, eu vou ajudar. Mas, precisamos manter o Power Limit Remover seguro também, certo? Seus aliados sentiam que estavam sendo usados, mas não era hora para discussões. Eles se concentraram na tarefa que tinham pela frente. Ishiro se sentiu muito exausto, mas de repente a lança começou a brilhar fracamente,
e parte de sua exaustão desapareceu. É? Ele olhou para a lança com um olhar confuso, mas então viu os 4 indivíduos o atacando. Ishiro rapidamente esqueceu da cena estranha. Ele balançou a lança e conseguiu parar o golpe de espada que se aproximava, mas instantaneamente outra espada estava se aproximando dele pelo lado. Memórias dele usando uma lança no Nichiren surgiram em sua mente. Sua habilidade com a lança, que causou inúmeros pesadelos para a base de jogadores do Nichiren, apareceu no mundo. Ele girou o cabo da lança em direção à espada que se aproximava e conseguiu desviá-la com precisão. Os 2 atacantes tiveram que cambalear para trás. Seus rostos mostravam o choque após testemunharem a perfeita habilidade com a lança. Outros 2 o atacaram, mas também não obtiveram sucesso. Ishiro agarrou a lança da haste com as 2 mãos e a balançou em direção às 2 espadas, e quando a lança colidiu com as espadas, os indivíduos que seguravam as espadas foram lançados a algumas dezenas de metros de distância. Ishiro cravou a haste da lança profundamente no torso de um dos jovens e o fez voar. O jovem cuspiu grandes quantidades de sangue enquanto estava no ar e caiu no chão da arena pouco depois. Apenas uma pessoa permaneceu perto dele. Era um jovem com o rosto calvo e um rosto de aparência um tanto doentia. Seu corpo tremia, e algum tipo de líquido escorria por suas pernas, manchando o chão abaixo dele de uma cor amarelada. Ishiro suspirou e fez o jovem careca voar também. Finalmente, ele virou a cabeça em direção a Yumi, mas ele não a viu em lugar nenhum. Mas ele ouviu ruídos distintos de corrida. Ele rapidamente virou seu corpo e viu Yumi correndo para longe enquanto carregava a caixa de madeira. Os olhos dele ficaram frios e ele imediatamente correu atrás dela. Os aliados de Yumi olhavam para Yumi correndo com ódio absoluto. Eles até desejaram que Ishiro pegasse e a fizesse sofrer. Enquanto corria, Ishiro sentiu como se suas pernas pesassem 1 tonelada e teve a sensação de que, em vez de correr, ele estava rastejando. Ele viu Yumi se afastando com seus cabelos pretos balançando de um lado para o outro. Ah! Ishiro tropeçou acidentalmente e logo se viu caindo no chão. Ele rapidamente colocou as mãos abaixo do corpo, o que impediu sua queda, mas não conseguiu sustentar o peso do corpo e logo caiu no chão. Yumi ouviu um som alto atrás dela, o que a fez se virar em choque. Ela ficou surpresa ao ver Ishiro tentando se levantar, mas ele parecia muito frágil e fraco. Atuando. Não. Ele está ferido. Um olhar frio apareceu em seu rosto. Ela tirou suas adagas de seus shorts e começou a caminhar lentamente em direção a Ishiro. Não é mais tão forte. Yumi gritou com um olhar de desprezo. Ishiro olhou para ela com os olhos injetados de sangue, como se eu fosse ser morto por alguém como você. Seria muito humilhante. Seus músculos incharam quando ele o empurrou com força para se levantar. Mas então, sangue começou a jorrar dos seus braços. Ele o empurrou com muita força, o que fez com que sua carne se quebrasse. Mas Ishiro não pareceu se importar. Ele pegou sua lança e apontou para Yumi. HMPH. Yumi bufou e estava confiante de que seria a vencedora desta batalha. Pronta para morrer? Ela gritou e se lançou para frente. Ishiro cerrou os dentes e balançou a lança para a frente. Suas armas estavam prestes a colidir, mas então... Anel. Um som ensurdecedor ecoou no estádio, o que fez com que Ishiro e Yumi tapassem os ouvidos. Yumi gritou e caiu no chão. Ishiro caiu de joelhos e sentiu como se seus tímpanos estivessem prestes a explodir, mas logo o som desapareceu. Yumi tinha um rastro de sangue saindo de suas orelhas enquanto Ishiro estava apenas esfregando suas orelhas doloridas. Toque toque, um som começou a sair dos alto-falantes. Todo mundo. Parem de lutar. O torneio do submundo acabou. Yumi arregalou os olhos e olhou para a caixa de madeira que estava bem ao seu lado. Um sorriso enorme apareceu em seu rosto. Eu ganhei. Ishiro suspirou e abaixou a cabeça. Yumi se levantou e riu. Eu ganhei, perdedor. Ela mostrou o dedo médio para Ishiro e sorriu presunçosamente. Ishiro estreitou os olhos. Puta tóxica. Novamente, uma voz veio dos alto-falantes. Para decidir o vencedor do Underworld foi uma luta muito acirrada, que deu grande entretenimento. Todos parabenizem o vencedor com 20 eliminações. Yumi sorriu presunçosamente, mas as palavras seguintes fizeram seu sorriso congelar. Kurogami Ishiro. Ishiro arregalou os olhos em choque e olhou para o smartwatch. 0 e 0, eliminações, 20.
Classificação: 1. Lutadores restantes: 30. N não. Yumi gritou e olhou para seu smartwatch. 0 e 0. Eliminações: 9 mais 10. Classificação: 2. Lutadores restantes: 30. Martial Arts System. Capítulo 269. Segundo removedor. Lágrimas escorriam dos olhos de Yumi. Eu perdi. Ishiro levantou-se fracamente e olhou para a figura chorosa de Yumi sem nenhuma piedade. De repente, abaixo deles, um pequeno portal preto apareceu, sugando-os para dentro. Na próxima vez que Ishiro abriu os olhos, ele se viu em pé em um palco com centenas de pessoas sentadas nas cadeiras a alguma distância dele. 29 outros portais apareceram ao redor dele, e uma multidão de homens e mulheres jovens apareceu. Yumi não se levantou. Em vez disso, ela soluçou baixinho. Ela virou a cabeça ligeiramente e viu Mei parada com o rosto cheio de raiva. Mas lágrimas saíram de seus olhos quando ela entendeu o que isso significava. Ela não pode retornar à sua antiga vida. Nunca mais. Aplausos, aplausos, e a atenção de todos estava voltada para o homem que estava batendo palmas. Leprechaun pegou a caixa de madeira do chão e disse em voz alta: parabéns a todos pela sobrevivência, mas apenas uma pessoa conseguiu vencer o torneio e ganhar a liberdade. Alguns dos jovens presentes pareciam deprimidos, mas alguns estavam até felizes por terem sobrevivido. Leprechaun olhou para Ishiro e disse: Kurogami Ishiro, venha. Ishiro andou em direção a Leprechaun com sua lança ainda na mão. Sua figura atlética, que chamaria atenção por onde passasse, estava manchada de sangue e sujeira. Seu cabelo preto estava desgrenhado e seu rosto tinha sinais óbvios de fadiga, o que dizia a todos o quão difícil o torneio era. Ishiro apareceu na frente de Leprechaun e, de repente, encontrou uma caixa de madeira em suas mãos. Ele olhou para Leprechaun com um olhar questionador. Leprechaun sorriu e olhou para o homem alto de cabelos ruivos, que apareceu no palco. Seu corpo alto fazia todos parecerem insignificantes e sem valor. Arkentim olhou para Ishiro com um olhar frio. Você é o lutador de Arkentim. Seria a maneira correta de fazer as coisas se você fosse o único a dar o power limite a remover para ele. Leprechaun disse e se afastou com um sorriso divertido. Ishiro bufou e olhou para o rosto de Arkentim sem medo. Ele esticou o braço que carregava a caixa de madeira e colocou-a bem na frente do rosto de Arkentim. Arkentim agarrou a caixa de madeira e bufou. Você conquistou sua liberdade, antigo escravo. Ishiro não mudou sua expressão. Vou me lembrar de enviar um cartão postal para onde quer que você vá se esconder. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Arkentim. Receio que seja impossível enviar um cartão postal para lá. Que pena, então terei que entregá-lo pessoalmente, disse Ishiro e se virou para ir embora sob olhares intensos de VIPs e outros lutadores. Arkentim olhou para a caixa de madeira em suas mãos. Eles têm que me aceitar agora. Ishiro saiu da sala espaçosa e imediatamente caiu de joelhos. Ele cerrou os dentes e tentou se levantar, mas não havia mais força em seus músculos. Preciso de ajuda, rapaz? Ele virou a cabeça na direção da voz e viu uma mulher de aparência familiar olhando para ela com um sorriso. Senhora. Ishiro suspirou e tentou se levantar mais uma vez, mas então Elina agarrou seu braço e o ajudou a se levantar. Mesmo com a ajuda dela, era incrivelmente difícil para Ishiro se manter de pé com as duas pernas. Deixe-me ajudá-lo. Ela disse e ajudou Ishiro a andar pelos longos corredores. Quando eles estavam longe o suficiente, Elina parou e olhou para o rosto cansado de Ishiro. Você está bem? Ishiro olhou para ela e assentiu. Elina mordeu o lábio e disse, talvez eu precise da sua ajuda. É sobre o seu lutador, não é? Os olhos de Elina se arregalaram em choque. Sei como? Eu a vi saindo do estádio com desconfiança. Ishiro deu de ombros. Elina suspirou e assentiu. Kira, saia. Ishiro virou a cabeça em direção ao corredor e viu uma garota com um corte de cabelo estilo duende aparecer com outra caixa de madeira nos braços. Ishiro olhou para a caixa de madeira com o senho franzido, e ela parecia muito familiar com a outra caixa de madeira. Kira entregou a caixa de madeira para Elina e fez uma reverência. Elina sorriu e deu um tapinha na cabeça. Bom trabalho. Ela se virou para Ishiro e colocou a caixa de madeira em suas mãos. O que é isso? Ishiro perguntou. Removedor de limite de poder. As palavras de Elina fizeram Ishiro arregalar os olhos em choque. Você está prestes a perguntar como, certo? Elina sorriu misteriosamente.
Ishiro assentiu. Eles tinham dois. Sim, esse é o segundo Power Limit a remover, que está reservado para ser o prêmio de outro torneio do submundo, mas se roubarmos isso, pegamos o Power Limit a remover e paramos outro torneio. Ishiro assentiu. Por que você me contou isso? O rosto de Elina parecia em conflito. Bem, o problema é que não posso tirá-lo sem que ninguém perceba, porque há um certo sinal de energia nele, que dissipará minhas ilusões, e tenho que usar minhas ilusões para tirar Kira de lá em segurança. Você é a única pessoa com quem posso contar para fazer isso. E por que você acha que eu posso sair sem ser descoberto? Ishiro perguntou com uma carranca. Ele pode sair com a caixa de madeira sem nenhuma dificuldade, mas ele quer saber por que ela acha que ele pode sair sem que ninguém descubra. Elina sorriu e disse, eles não vão suspeitar de você porque você estava no torneio a apenas um segundo de distância e você está obviamente fraco demais para viajar longas distâncias, e esse sinal de energia não é tão alto, então essa é a única maneira de eles descobrirem se estiverem em um raio de 3 metros de você. Ishiro assentiu. Você virá buscar isso um dia. Elina bateu no queixo. Quem sabe Ishiro levantou uma sobrancelha. Quase parecia que ela não estava planejando pegá-lo. Elina sorriu e disse, você consegue andar sozinho agora. Ishiro assentiu e Elina retirou a mão. Ela começou a se afastar com Kira e disse uma última coisa. Parabéns pela vitória, discípulo. Kira olhou para Ishiro e correu atrás de Elina. Ishiro olhou para a caixa de madeira em suas mãos, e logo ela foi sugada para dentro de seu inventário, e o sinal de energia desapareceu misteriosamente. Martial Arts System. Capítulo 270. Partida. Em uma sala específica no estádio. Um jovem de cabelos pretos estava sentado em uma cadeira com uma mesa de madeira na frente dele. Havia um caderno sobre a mesa enquanto o jovem segurava um lápis de madeira com o polegar e o dedo médio. Uma bolsa preta estava em sua cama com todas as suas coisas dentro. Ele terminou seus preparativos e pode ir embora a qualquer momento. Mas Ishiro não parecia estar com pressa. Ele estava escrevendo no caderno com o rosto amassado em concentração. Logo, ele bateu no maxilar bem definido com a ponta do lápis de madeira e pensou no que escrever. Ele estava escrevendo um diário do torneio do submundo porque Azura queria saber tudo o que ele fazia, com todos os detalhes. Ele até acrescentou quem ele matou, porque ela não parece se importar, desde que isso garanta sua segurança. Às vezes, ele tinha um palpite de que Azura poderia ser uma namorada um pouco obsessiva, mas ele ignorava isso, dizendo que era só imaginação. Depois de terminar de escrever a 5ª página, ele fechou o caderno e o colocou dentro da bolsa preta. O torneio Underworld terminou há apenas um dia, e seus ferimentos ainda estavam presentes. Sua exaustão foi reduzida durante o sono, mas não desapareceu completamente. Ishiro agarrou a bolsa preta e começou a carregá-la. Ele deu outra olhada na arma encostada na parede e agarrou também. Era uma arma longa de 2 metros com cor prateada e forro dourado. Era Spearless, e ele conseguiu a aprovação de Leprechaun para levá-la para casa. Aparentemente, ela não era usada há muito tempo e era basicamente uma arma de lixo na mente deles, então eles não se importavam se Ishiro levasse o lixo para fora. Ishiro achou estranho que eles não vissem a natureza especial dessa arma. Se eles a usaram uma vez, eles deveriam ter visto que essa arma era excelente. Mas ele não se importou. Ele ganhou uma arma excelente de graça. Ele abriu a porta e caminhou pelos longos corredores. Outros cômodos estavam vazios, com alguns vestígios de alguém que morou lá anteriormente. Pouco depois, ele saiu do estádio e viu um carro já esperando por ele. Era um sedã preto com um homem de aparência profissional parado na frente. O homem abriu uma porta e sorriu profissionalmente. Ishiro assentiu, colocou a lança dentro do carro e colocou a bolsa no porta-malas. Ele entrou no carro e fechou os olhos. O carro começou a andar lentamente em direção ao elevador, que leva para fora da cidade do submundo. Ele quase adormeceu durante a viagem tranquila de carro, mas conseguiu lutar contra a exaustão e logo o carro chegou ao elevador. Ishiro saiu do carro com a lança na mão. Ele abriu o porta-malas e pegou a familiar bolsa preta de lá. O sedã preto partiu logo depois, deixando Ishiro sozinho em frente ao elevador. As portas do elevador se abriram e um interior vazio apareceu diante dele. Ishiro entrou e lançou outro olhar frio para a cidade do submundo. Ele tem muitos negócios inacabados aqui. Um dia ele virá para terminá-los.
As portas se fecharam e o elevador começou a se mover em um ritmo lento, mas constante. Demorou alguns minutos para o elevador parar. As portas se abriram novamente, e as paredes familiares do prédio decadente apareceram. Ichiro saiu do elevador e do prédio. Depois que ele saiu do prédio, a lança foi sugada para dentro do seu inventário. Ele colocou um capuz para cobrir suas feições e rapidamente desapareceu das ruas sem deixar rastros. Depois que ele saiu, alguns indivíduos de capa escura apareceram e olharam ao redor com confusão. Para onde ele foi? O primeiro indivíduo perguntou franzindo a testa. O segundo indivíduo estava em pânico. Precisamos encontrá-lo. Nosso mestre tem perguntas para ele. Os indivíduos vestidos de preto saíram tão rápido quanto apareceram, mas não notaram o jovem de cabelos pretos olhando para eles no topo do prédio. HMM. Ichiro cantarolou e começou a pular nos telhados em direção ao aeroporto. Seus movimentos eram lentos, mas ele não parecia estar com pressa, mesmo depois que alguns indivíduos desconhecidos pareciam estar tentando encontrá-lo. Logo, ele entrou no aeroporto, que era um dos maiores prédios de Darkland. Era também o prédio mais iluminado com facilidade, e a pista tinha luzes acesas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os aviões foram vistos descendo e subindo, mas eram fáceis de serem notados por causa das luzes vindas da frente e de trás do avião. Depois de entrar no aeroporto, ele foi direto até a recepcionista e descobriu que seu avião sairia em 10 minutos. Ele planejou sua partida para ser o mais tarde possível, para que pudesse sair quase instantaneamente e não precisasse esperar alguém atacá-lo. Ichiro correu em direção ao avião e chegou quando os comissários de bordo estavam prestes a fechar as portas. Elas eram um casal de mulheres de meia idade, de aparência charmosa, com uma vibração madura em cada movimento. Eles lançaram alguns olhares raivosos para ele pelo atraso, mas assim que Ichiro tirou o capuz, os olhares raivosos se transformaram em admiração. Poucos o reconheceram como a criança celestial. Ichiro foi até a primeira classe e colocou a bolsa no assento ao lado dele. Ele sentou-se e finalmente relaxou. Depois de se sentar, alguns comissários de bordo vieram com 2 cadernos e rostos corados. Podemos ter um autógrafo?" Ambos perguntaram timidamente. Ichiro assentiu e sorriu, claro. Ele pegou um lápis e escreveu 2 autógrafos rápidos. "Obrigado." O primeiro atendente fez uma reverência com um olhar animado. O segundo decidiu perguntar: "Posso perguntar por que você estava na luz noturna?" Ichiro cruzou as pernas e respondeu: "Passeio turístico." Os 2 comissários de bordo assentiram, e então o primeiro perguntou: "Você está planejando voltar um dia?" Ichiro assentiu e olhou para fora da janela em direção à cidade. "Eu vou. Um dia." A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.